Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que fala de fé. O filme se chama Luta pela Fé, a história do Padre Stu. E é bem legal porque é daquelas coisas que eu gosto, né, gente? Baseado numa história real. E se ele é baseado numa história real e fala de fé, a gente tá aqui pra gente falar dele, né, gente? Porque a gente precisa falar disso aqui na sessão Pipoca Espiritual. Apesar de ser um personagem católico, a gente não vai falar da religião, a gente não tá aqui para trazer nenhuma crítica religiosa e nem nada disso. A gente vai analisar o filme sob um ponto de vista espiritual, como a gente faz com todos os filmes aqui, todos os desenhos, documentários, séries e tudo mais, que às vezes não tem absolutamente nada de espiritual, aparentemente, porque a gente sempre acha, né, Daniel? Fala pra gente um pouquinho mais sobre o que é esse filme. Sim, a gente sempre acha, é sempre importante. A Luta pela Fé, a história do Padre Stu, é um filme recente. Data de lançamento 26 de maio de 2022. Até compartilho com você. Foi nessa época do lançamento que a Tati comentou desse filme. Gente, eu já vi. Ainda estava nos cinemas, agora está à disposição para você. E aquela coisa está na HBO. É um filme da HBO Max, né? Que você consegue assistir. Data de lançamento, então, repetindo, 26 de maio de 2022. A diretora e o roteirista, Rosalind Rose, é um drama, 2 horas 4 minutos, baseado numa história real. É um filme católico e após sobreviver a um acidente de moto, um ex-boxeador começa a se perguntar se pode tornar-se um padre católico e usar sua segunda chance para ajudar os outros. Um filme com a oportunidade de falar de valores, de transformação, de superação. No elenco, Mark Wahlberg, Mel Gibson, católico praticante. Padre Stu é um boxeador que vira um padre, e é isso, a luta pela fé, a história do Padre Stu, na sessão Pipoca Espiritual de hoje, Tati. Só com essa resenha a gente já tem ali um pouco da ideia, né, do que a gente pode esperar ali com esse filme que fala de uma modificação dessas pessoas. Mas vamos primeiro dá o seu like, deixa o seu like aqui, segue a gente, deixa a sua opinião, participa com a gente, que primeiro a gente vai rodar a nossa vinheta para depois a gente falar um pouquinho mais, né? É isso aí, agora a gente já rodou nossa vinheta, a gente vai falar um pouco mais sobre esse filme que traz muitas reflexões pra gente. Bom, a gente classificou aí o filme como um filme católico, não é um filme católico, né? É um filme que fala sobre a religião católica, porque ele vai falar de um padre, né? Então a gente também tem que ter esse respeito. Mas é um filme, um drama, né? O Wagner de Assis que fala, né? Que não existe filme espírita, então não existe filme católico, não existe, né? Então existem dramas, né? Existem romances e tudo mais. Então, nesse filme, ele traz uma mensagem da modificação das pessoas. E a gente se modifica no momento que a gente precisa se modificar. Às vezes a gente quer mudar o outro, né? A gente fala, a pessoa não entende, a pessoa precisa mudar, a pessoa precisa não sei o quê. Mas a gente precisa mudar nós mesmos, porque é muito fácil a gente ver o argueiro no olho do outro, não é? É muito fácil a gente apontar o dedo e falar do relacionamento do outro, da vida do outro, de como ele leva, de como ele fala, de como ele se veste. Mas e eu? Será que não é importante eu olhar no espelho, eu olhar para mim e eu me modificar? E esse filme traz essa questão da modificação interna de cada pessoa, né? Do momento da modificação. Muitas pessoas, às vezes, precisam chegar a passar por situações muito difíceis para dar valor a algumas coisas,
para entender certas coisas na vida. Então, daí vem a transformação. Algumas pessoas não precisam passar por dramas, ou por dramas muito grandes, para entender que precisam se transformar. Mas isso é individual, né? A nossa autotransformação, né, vem do nosso autoconhecimento. E nesse filme ele precisou passar por um acidente, ele precisou passar por provas muito difíceis para conseguir entender que ele precisava mudar para ser uma pessoa diferente e para ser uma pessoa melhor, né? Porque, claro, quando a gente quer se transformar, a gente quer se transformar numa pessoa melhor, né, Damião? Sem dúvida, a transformação para a gente é de algo positivo. Então, no filme Luta pela Fé, a história do Padre Stu, quando uma lesão, gente, quando uma lesão encerra a carreira no boxe, ele se muda para Los Angeles, sonhando o quê? Em virar um ator, né? Aquelas coisas, a gente às vezes sonha dessa forma. E quando ele trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen, uma professora católica, aí determinado a conquistá-la, né? Ele, que não acredita na existência de Deus ou de qualquer outra divindade, começa a igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar essa segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando-o à surpreendente percepção de que ele deveria ser um quê? Um padre católico. O filme conta essa belíssima história real de fé, quebrando uma falsa imagem que basta seguir Deus ou Jesus e tudo acontece como a pessoa quer. Tudo é lindo, tudo é perfeito, assim, né, Tati? Como um passe de mágica. E nesse mundo, nós todos, eu, você, Tati, todos temos aflições. E Deus não curou o físico do Padre Stu, mas sim o quê? A alma dele. Um dos seus pais é daqueles que o procuram em vida. O padre abraçou sua cruz, deu exemplo de fé. O Padre Stu, que desencarnou em decorrência de complicações da doença, o filme não mostra isso, né? Em 9 de junho de 2014, aos 50 anos de idade, isso não passa no filme. E Mel Gibson falou, o filme é sobre alguém que triunfa sobre suas dificuldades, sobre seus problemas, e todos nós carregamos um peso, então é fácil se identificar com esse cara. Ele recebeu uma mão pior do que a maioria de nós, mas olha o que ele fez com isso, né? Então, o Mark Webber, que interpreta o Padre Stu, contar a vida do padre num momento como esse é mostrar ao mundo que não queremos desistir da esperança e que precisamos fortalecer a nossa fé. E na primeira cena ali do filme, né, Tati? Luta pela Fé, a história do Padre Stu, ele mostra ele quando criança, né? Simulando ali uma forma radiante, o que ele está dançando, imitando Elvis Presley. Em seguida, acaba ganhando a rejeição de seu amargo pai, do qual afirma que do Elvis o menino apenas compartilha o gosto por pão com manteiga de amendoim. Quer dizer, olha a comparação que o pai faz para a criança toda feliz, imitando Elvis Presley, tentando fazer alguma coisa, e o pai fala, você e o Elvis, a única coisa que vocês têm em comum é que vocês gostam de pão com manteiga com amendoim. Naquela cena, o seu fracasso, em que o rapaz não tem o retorno esperado e nem o apoio daqueles que convivem com ele, o homem que ficou traumatizado na infância pela morte do irmão. Tati, aquelas coisas que a gente para e fala, poxa vida, os pais podem tanto incentivar as crianças, incentivar os filhos, e aí jogam um balde de água fria, né, Tati? O quanto é importante, né, as palavras que a gente usa para as crianças. O quanto é importante o apoio que a gente faz, né, que a gente dá para as crianças quando eles, né, são pequenos ainda na primeira infância, né, até os 4 anos, e depois disso, né, como a gente lida com essas situações e com essas crianças, incentivando através das palavras. Então, ali ele já causou um trauma que talvez essa criança fosse levar para a vida inteira. E ele levou, nesse caso, ele levou isso para a vida inteira. Ele levou um trauma do tipo, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, né, para a vida inteira. Então ele foi acumulando traumas, né? A questão do irmão, a questão dele, foi acumulando tudo isso
e aquela autoestima que não foi trabalhada desde pequeno. Então, isso depois tem as consequências mais tarde, quando nós nos tornamos adultos e a gente tem várias inseguranças, várias coisas que nos fazem tornar, às vezes, uma pessoa mais fechada, ou mais amarga, né? Ou mais sem fé, porque a gente acredita que aquelas pessoas, porque quando nós somos pequenos, quem são os nossos exemplos? Os nossos pais, os nossos professores, os nossos avós, né? As pessoas que são mais velhas, que são os nossos exemplos, que são as pessoas que deveriam nos incentivar e que tantas vezes falam coisas duras para nós. E essas coisas duras são o que ficam marcados, né, na nossa consciência, no nosso inconsciente e na nossa alma, né? Então aquilo tem que ser trabalhado em nós. E às vezes a gente demora para ter essa consciência. E no caso dele, né, olha só as provas, né? As grandes provas que a gente tem são as pessoas que estão, às vezes, tão próximos de nós. São as pessoas que vêm na nossa família e que uma grande prova para ele foi essa questão do pai, não é? E daí a gente tem a chance de escolher novos caminhos. Então, ele passa por uma grande prova de fé, né, de resistência. Ele era um boxeador, ou seja, né, sempre lidando ali com a violência, sempre lidando com outros valores, né, com o valor da fama, com o valor do dinheiro, com outros valores. E, de repente, a vida dá uma reviravolta, né, e ele tem a chance de escolher um outro caminho. E tantas vezes a gente tem chances na nossa vida e a gente continua no mesmo caminho, né? E tem gente que resolve que quer mudar. Às vezes, nem sempre a gente faz uma mudança boa, né? Às vezes a gente ainda se equivoca. Mas o interessante é que a gente escolhe mudar e a gente faz de tudo para que isso seja melhor para nós. Mas ainda tem um ponto, né? A gente precisa fazer coisas que fazem bem para nós, mas também pensando no que faça bem para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque quando a gente favorece só a nós, a gente, de uma forma ou outra, vai estar prejudicando alguém que está ao nosso redor. Então, a gente precisa pensar em coisas que façam bem para nós, mas também favoreçam as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que vão passar pelo nosso caminho ao longo da nossa jornada. Então, a gente precisa pensar nessa escolha do caminho, nessa nossa modificação, mas também pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Afinal, nós nascemos, né? Viemos na Terra, um país tão povoado que nós precisamos lidar com as outras pessoas. E uma das nossas grandes provas aqui, que é uma prova coletiva, é lidar com as diferentes pessoas que estão ao nosso redor, não é mesmo? Então, quando nós temos a chance de nos modificar, às vezes essa chance vem através de uma doença, às vezes essa chance vem através de um acidente, às vezes essa chance vem através de uma perda, porque através dessas situações, às vezes colocadas para nós que são tão difíceis, é que nós paramos para pensar nos nossos valores, no que nós estamos fazendo e no que nós estamos deixando de fazer. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso, Damião? Olha, bastante, né? A gente acaba tendo, é natural, né, Tati? A gente precisa estar sempre pensando dessas formas que você vai trazendo, é sempre pensar e ver como o melhor, aquilo que eu estava falando, qual o melhor caminho, né, a seguir. E em Luta pela Fé, a história do Padre Stu, a questão do sofrimento, e não, não é a ideia, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. O Padre Stu abraça ali o sofrimento para si, algo para se aproximar de Deus e de si mesmo. As dúvidas e questionamentos das pessoas diante de Deus, sobretudo quando perdem a fé depois de grandes sofrimentos, que a Tati estava dizendo, aí vou fazer até uma comparação, que é muito interessante quando a gente pensa isso, né? Para dentro da doutrina espírita, quando a gente para e pensa em Chico Xavier, o Chico Xavier, nossa, você para e fala, nossa, ora, foram mais de 400, mais de 500 livros publicados,
uma ajuda grandiosa a tantas pessoas, mas não tinha ali. O Emmanuel vivia dizendo para ele: isso ainda quer privilégio? Sabe, tinha um problema da vista, tinha um problema, vários desafios de saúde, e o trabalho persiste, o trabalho prossegue. Né? Então, às vezes as pessoas também querem aquilo, né? Ah, porque eu estou fazendo. Opa, é não querer nada em troca. A gente fala muito isso no canal, não querer nada em troca, né? E aí também vale a trazer lembrança do Espiritismo, a fé, segundo o Espiritismo, tem o nome de fé raciocinada, um sentimento do espírito que acredita que tudo irá melhorar, mas não por isso, não por isso, né? Nós temos que ir atrás, temos que ser essa construção dessa fé. Né? Batalhar, estudar para que isso aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, explica que devemos ter fé sem precisar abandonar a razão. Devemos ter fé na vida, apesar de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Não podemos julgar a dor do outro. Olha, outro ponto importante: precisamos parar de achar que tudo o mal dessa vida está ligado a vidas passadas. Pode ser dessa vida mesmo, né, Tati? Pode ser uma programação desejada e tudo pode, porque é fácil a gente parar, às vezes, joga a culpa no passado, da vida passada. E as nossas ações, e os nossos erros que cometemos agora, e a falta do perdão que não estamos ainda concretizando, né, Tati? É engraçado, né? Como a gente põe a culpa no outro, né? Ou na situação, em qualquer coisa, mas a culpa não é minha, né? Alguém mandou, né? Alguém fez isso para mim, porque a culpa não é minha, porque eu sou inocente, eu juro, né? É aquela coisa. Eu sou inocente, né? É, às vezes a gente não sabe por que a gente está passando por essa situação, né? Mas tem um porquê, né? Algumas coisas têm explicação nessa vida. Ou seja, se eu trato mal as pessoas, se eu sou uma pessoa que não dou valor às minhas coisas materiais, à minha família e tudo mais, eu vou ter as consequências disso, né, mais para frente. Né? Se eu não trato bem meu corpo, se eu não como bem, se eu não durmo bem e tudo mais, eu vou ter umas consequências que talvez eu fique doente mais para frente. E isso é uma coisa de agora, uma coisa que se você for lembrar ali atrás, nas semanas passadas, você vai saber o porquê que você não está bem agora. Mas se você não tem uma causa aqui nessa vida, aí sim você pode atribuir a uma vida passada, não é? Então, algumas coisas que passam com a gente são atribuídas sim a uma vida passada, a provas que nós mesmos escolhemos muitas vezes, né? A maioria das provas que nós passamos, essas grandes provas, né? São coisas que nós mesmos escolhemos, porque quando nós estivemos no plano espiritual, a gente tinha mais consciência das coisas que a gente tinha feito e a gente falou, olha, nessa próxima aí que eu tenho que ir, eu vou ter que cuidar dessa parte. Daí eu vou ter que aprender um pouco mais a lidar com tal situação. E daí o que acontece? A gente fala, bom, então eu preciso de mais provas para que eu passe por isso e consiga aprender através dessas provas. É para isso que serve a prova, gente. É tipo a prova de matemática, que a gente fala, para eu saber se eu sei mesmo, eu vou ter que estudar, e vou ter que saber fazer as contas. Aí, para a professora saber que eu realmente aprendi, ela vai ter que me dar uma prova e eu vou ter que acertar as contas, né? E é isso, tudo bem se foi 9, 9,5, se foi 8. O importante é que a gente passe, mesmo que raspando, mas que a gente entenda que isso é uma coisa que a gente precisa passar. E daí, para a gente é a mesma coisa. E é engraçado como vem o julgamento das pessoas, né? E o julgamento vem também sobre o nosso passado. Então, a pessoa quer virar padre agora, depois de tudo que ele fez? Sim, ele se modificou. Se você mudou, por que a outra pessoa não pode mudar? Você também não mudou como você via o mundo? Você também não mudou as suas escolhas que você fez? Por que ele não pode? Então a gente está sempre machacando, né, as pessoas pelo passado delas. Mas ela era uma prostituta, mas agora ela não é mais. Agora ela não é mais. A gente não sabe as condições que fizeram ela ser uma prostituta e que agora ela não é mais.
Ah, mas ele matou e agora ele quer ser santo. Você acha que essa pessoa está com a consciência boa porque ela matou alguém? Mas agora ela tem a consciência de que ela pode mudar e que a partir dali ela pode fazer um novo caminho para ela, né? Um caminho de perdão, de arrependimento, de trabalho interno, e ela vai fazer o bem, não só para ela, mas para os outros também. Então, quando ele resolve ser padre, imagina ao redor, né? O que as pessoas não falaram, não julgaram, não apontaram. Ele mesmo se apontou, né? Porque a gente faz isso, a nossa consciência faz isso. Mas as pessoas ao redor muitas vezes são muito, mas muito cruéis, e a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso nas nossas rodas de conversa, a gente vê isso nas redes sociais o tempo inteiro, que as pessoas apontam, porque, né, o que a gente estava falando, né, Damião? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Sempre o outro tem que ter a culpa, não é? É mais fácil, né? É bem mais fácil, né? Você achar quem é um culpado. Você achou o culpado e joga para cima dele a culpa. Mas é isso que você está dizendo, né? E aí a gente tem aqui na sessão Pipoca Espiritual essa oportunidade de falar do julgamento das pessoas. É porque você para e fica levando isso, né? A ferro e fogo de achar que você tem esse poder de julgar a ação dos outros e não, e o que na verdade as pessoas precisam e muito, né? A gente vai aí de novo, você pega essa reflexão do filme, se lá atrás, né, o pai no primeiro momento ele está dançando, fazendo uma dancinha de Elvis Presley, e o pai não incentiva, aí você leva isso pro resto da tua vida, você carrega isso, porque a falta, porque de novo é o julgamento das pessoas, quando na verdade você poderia estar incentivando, ajudando, apoiando. E aí ele leva e pro resto da vida, né? Aquilo que você trouxe. Aí ele resolve virar padre, e aí, de novo, vai ter apoio? Não tem. Né? Não tem. E aí você para e fala, poxa vida, por quê, né? Por que a falta de incentivo? E aí, de novo, é aquilo, né? Porque é prático para as pessoas julgar o outro, né? E aí a gente para lembrar, né, de Jesus, né? Quando Jesus parou com aquela história de Madalena ali, pá, olha, vai ter que atire a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. Nem Jesus foi o primeiro, né? E olha, Jesus, um ser não tão puro, poderia ter feito. Não, mas ele também não julgou. Sabe? Então a gente vai lá atrás e vê, lá atrás, né? Jesus já nos ensinando para que você tem que estar julgando os outros? Para que atirar a pedra dos outros? Quando, na verdade, nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas é aquilo, né, do ser humano, né? Achar que você pode, né? Já é aquelas histórias, né, Tati? Em vez de você cuidar da tua vida, você quer cuidar da vida do outro. Que é mais fácil, né? Você julga. Só que aquilo da gente parar, são aquelas histórias, né? E isso é real, né, Tati? Aquelas histórias. Se você pega, tem uma historinha, né, que conta isso, né? A pessoa vai, o pai para e fala para o filho: tá aqui um carvão. Pega essas pedras de carvão aqui e atira naquele pano branco ali. Para poder ver se você consegue. E aí, quando você for atirar ali, pensa na pessoa que você pensa que aquele pano branco é a pessoa que você quer atingir. Aí a pessoa pega ali aquele carvão e joga, e joga, e joga. Depois de um tempo, o pai para e fala: Ok, você acertou algumas coisas. Algumas pedras do carvão eu acertei naquele pano branco. Isso. Agora olha no espelho. Aí quando você vai se olhar no espelho, quem está todo sujo de carvão é você. Quem está todo sujo de carvão é aquela pessoa que estava. Quer dizer, então você vai atirando todo esse rancor para cima dos outros, e isso atinge, né? Na verdade, aí depois, né, Tati, aquilo que as pessoas param e vão pensar. Ah, mas por que eu estou passando por tanta coisa agora? Nossa, o que eu fiz em vidas passadas? É o carvão, né, Tati? Que você ficou cultivando dentro de você mesmo, né, Tati? É, o carvão, né? Gostei muito dessa analogia aí. Gostei muito quando a gente fala. E já vou pedindo um perdão aqui, porque a gente está falando muito às pessoas, né? Nós.
Sim, Nós, que sim, nós também fazemos isso, nós também julgamos, nós somos também seres humanos. somos humanos, exatamente, é isso, né? E nós estamos aqui para crescermos juntos, por isso que a gente faz essas coisas, tem que a gente vem aqui, a gente vai falar, vai analisar, porque a primeira pessoa que eu analiso quando eu falo tudo isso sou eu, né? E daí eu já estou falando, porque daí eu já estou usando dois sentidos, eu estou ouvindo e estou ouvindo a minha própria, estou falando e ouvindo minha própria voz falando sobre isso, para ver se serve para mim duas vezes, não é? Então, quando a gente fala de julgar as pessoas, né, quem eu estou julgando? O que eu estou falando? E nesse caminho do Padre Stu, ele foi muito, muito julgado, não é? Assim como todos nós, mas assim, imagina uma pessoa, né, considerada, entre aspas aí, né, o pecador, né, o que fez várias coisas, de repente querer virar uma pessoa que é um exemplo, a dar um exemplo, porque seria um líder espiritual, né, um líder católico ali, para dar um exemplo e ter seguidores, ter pessoas ali que estariam vendo aquele grande exemplo, né? E aí entra a questão da fé, né? Mais uma vez a gente falando de fé, porque apesar de tudo o que nós temos que passar, apesar de tudo o que vem para nós de provas, né? Se nós tivermos fé, nós conseguimos atingir os nossos objetivos da melhor forma. Então, a fé nos salva, né? A fé faz com que nós nos modifiquemos. E lembrando sempre que a modificação é de dentro para fora. Então, ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode me modificar. Sou eu que tenho que me modificar. E lembra que Jesus falou: a sua fé te curou. Não veio de fora, veio de dentro. Então, a fé, apesar de tudo o que a gente passa, né, é quem nos tira daquela zona de conforto, é quem nos tira de onde nós estávamos, é quem nos tira da nossa escuridão. A fé é quem vai trazer a luz para nós, aqui e no plano espiritual. Não é? Quando a gente escuta as histórias de, mas foi para um lugar super sombrio, né, foi para um umbral, né, que é o nome que a gente mais conhece, e pediu ajuda, teve fé. E quando essa fé é de coração, ele consegue ajuda. É o mesmo aqui, quando a gente está nesse umbral aqui, não é? Quando a gente está aqui na Terra, quando a gente tem fé, é quando a gente consegue ver a luz. Então, tem que vir do coração. Não adianta vir só da cabeça, só da nossa boca para fora. Então, o que salvou o Padre Stu, o que fez com que ele conseguisse chegar onde ele chegou, foi a sua fé. Então, vale muito a pena ver esse filme, né? Desde ali do cinema, eu estava falando pro Daniel, veja o filme, é um filme bacana, a gente traz bastante reflexão, é uma coisa bem bacana, e agora aí está disponível na plataforma, e acho que vale a pena cada um de vocês assistirem o filme, né? E aproveite e curta o canal aqui da Tatiana Benites, se inscreva, compartilhe a Sessão Pipoca e toda a programação que aqui você acompanha no canal Tatiana Benites. E toda sexta-feira tem Sessão Pipoca Espiritual aqui, Tatiana Benites e eu, juntos aqui, falando e analisando os filmes, trazendo o lado espiritual dos filmes. Não é isso, Tati? É isso, gente. A gente te espera aí aqui na sexta-feira. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.